Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo em paz? Satisfação interagir com todos vocês. Espero que estejam todos bem. Tema da aula de hoje: cidadania. Cidadania, o título que eu coloquei para a aula é esse aqui, ó. 10º encontro, apontamentos a respeito de cidadania. Foco na interpretação de Hannah Arendt. Legal, então... 10º encontro, apontamentos a respeito de cidadania, foco na interpretação de Hannah Arendt. Então, cidadania é uma das facetas da nossa disciplina, cidadania, ética e espiritualidade. Então, conversar hoje sobre cidadania com foco no pensamento de uma filósofa. Ela faleceu em 1975 com cerca de 70 anos. O pensamento de Hannah Arendt, dessa filósofa alemã judia, que escapou dos horrores da Segunda Guerra Mundial e pensou a respeito de regimes totalitários, regimes onde não há respeito à liberdade, não há respeito à liberdade de expressão, não há respeito à pluralidade de ideias. Então, Hannah Arendt, ela pensou a respeito desses fenômenos e concebeu a ideia de cidadania como o direito a ter direitos. Ela pensou lá nos deslocados de guerra da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, pensou na situação dos judeus que antes de serem exterminados fisicamente foram considerados cidadãos de segunda classe, mesmo pessoas, criaturas sem cidadania, um passo aí para o seu extermínio. Então ela trabalhou com essa ideia de que para se ter direitos garantidos é necessário cidadania, é necessário uma relação especial com o Estado. Cidadania tem a ver com isso, uma relação especial com um Estado. Joia! Eu vou enviar no grupo de WhatsApp os slides. Então, eu estou aqui acompanhando. Então, no slide número 2, tem o roteirozinho da aula, com esses tópicos. Introdução. 2. Cidadania e a condição humana da ação. A liberdade e a democracia como pressupostos da manutenção da cidadania no espaço público e político. 3. A cidadania como segundo nascimento e a inserção do ser humano no mundo político. A análise conceitual conforme Hannah Arendt. Depois, referências e há um artigo científico que foi muito importante para eu fazer essa aula. Deixa eu ver se eu acho o nome da autora aqui. Peraí. Anne Augusta Alencar Leite Reinaldo. Então, no final, vocês têm a referência e é bem tranquilo de achar esse artigo. Quem quiser se aprofundar, esse artigo é muito bacana, que trabalha o pensamento de Hannah Arendt. Beleza, então vamos lá. Nesse momento agora, eu tenho 15 minutos, então será só um início de conversa. Às 20 horas, eu envio aí um link para nós fazermos uma live. E aí eu posso conversar com mais vagar o que eu preparei. Aqui é só um começo, joia? E depois tem um exercício a partir das 19, um exercício lá no AVA. Não está no fórum não, está nas atividades, é um exercício só para vocês fazerem. Quem puder fazer hoje seria bacana, porque na live eu comentaria. Beleza? Então no slide número 3... tem aí a capa do livro de Hannah Arendt, O que é Política, é um livro póstumo. E tem a foto da autora quando jovem, ela faleceu com cerca de 70 anos. Então, aí só para a gente, eu peguei essa imagem mais pela foto, ok? Beleza. Então, vamos conversar sobre cidadania, foco no pensamento da nossa autora aqui, a Hannah Arendt. E Hannah Arendt, eu estou aí na introdução,
ela concebe cidadania como o direito a ter direitos. Joia. A ideia de cidadania como uma relação especial com o Estado. Se a gente imaginar a situação dos brasileiros que estavam na China, em Wuhan, há uns meses atrás, cidadãos brasileiros, o Estado brasileiro se sentiu na obrigação de resgatá-los, em razão dessa relação estreita, especial do Estado brasileiro com seus cidadãos. Se nós pensarmos nessa transferência de renda, R$600 por, salvo engano, 3 meses, para que as pessoas possam passar por esse período aí de enfrentamento da pandemia, tem a ver com cidadania. Tem a ver com cidadania. O Estado tem o dever de amparar essas pessoas, as pessoas que precisam desse auxílio durante um tempo. Beleza, cidadania, essa relação pessoal com outro Estado. Então, Hannah Arendt cunhou essa expressão que impactou o mundo, o direito a ter direitos. Isso numa obra chamada Origens do Totalitarismo, uma obra marcante de Hannah Arendt. Joia. Cidadania no mundo moderno é composta por um conjunto de direitos civis, políticos e sociais. Direitos civis relacionados à liberdade, liberdade de religião, liberdade de profissão, direitos políticos, votar e ser votado, direitos sociais, como, por exemplo, essa transferência de renda de R$600. É um direito social, é um crédito que a pessoa que faz jus, né, às condições objetivas e tal, que a lei específica traz, tem um crédito de R$600 durante 3 meses para fazer frente à pandemia. Dependendo da situação, duplica esse valor, joia. Então, direito social. É um exemplo de direito social, joia. Então, o cidadão faz jus a direitos civis, políticos e sociais. Legal. No mundo moderno. Então, para Hannah Arendt, o mundo moderno começou com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. A era moderna começou antes, né? A gente pode pensar, eu costumo pensar século XV, a era moderna. Ali, o descobrimento das Américas, muitos historiadores colocam ali esse período. Outros colocam o século XVI, isso aí tem acaba tendo uma variação de doutrinador para doutrinador, mas o mundo moderno, para Hannah Arendt, começa após as bombas atômicas, né, no final da Segunda Guerra Mundial. E cidadania, para Hannah Arendt, tem como pressuposto a liberdade. A liberdade. E a nossa Constituição traz como especificações da liberdade, liberdade de religião, liberdade de pensamento, liberdade de associação, liberdade de trabalho, liberdade de locomoção, liberdade de expressão. E a liberdade, em todas as suas manifestações, essas que eu listei, ela só frutifica em regimes democráticos. Regimes totalitários não admitem liberdade, não admite liberdade de expressão, não admite que se pense diferente, que se divirja. Na democracia é possível convencer com a persuasão. Em regimes totalitários só há violência. Então a liberdade só floresce em regimes democráticos. A cidadania, nesse sentido, só floresce em regimes democráticos. Legal. Aí vem um texto aqui. A liberdade é a alma da cidadania. A liberdade só sobrevive em regimes democráticos. Já comentei. Lá no 5º slide, aqui eu estou resumindo, tem lá: o ser humano é detentor de condições inerentes e próprias, desdobrando-se em 3 atividades humanas fundamentais: labor, trabalho e ação. Hannah Arendt, numa obra chamada A Condição Humana, trabalha com a ideia de que a condição humana essencial tem 3 atividades: o labor, o trabalho e a ação. Vamos pensar numa aldeia. O labor, alimentação, por exemplo. A alimentação pode ser feita de maneira egoística dentro da sua tenda? Pode, mas faria mais sentido se ela for um caminho aí de socialização. O trabalho, eu posso fazer um artesanato e manter isso só para mim, ou eu posso socializar e isso enriquecer a sociedade. Então, labor e trabalho podem
ser exercidas de maneira egoística. Agora, a ação, a condição humana, a ação, essa sim tem a ver com o fenômeno político, com procurar o bem comum. Então, ela enaltece essa condição humana, a ação. Essa não tem como ser egoística, ela é necessariamente relacional. Joia. Lá para o 7º slide, em regimes democráticos há convencimento pela persuasão. Em regimes totalitários existe apenas a violência. Já comentei sobre isso. 10º slide. A cidadania assume a roupagem de direito inato ao ser humano. Lembram-se disso? Os direitos humanos são direitos que o ser humano tem, independente de... o Estado não cria os direitos humanos, os reconhece, porque são direitos superiores ao Estado. Conversamos bastante sobre isso. A cidadania assume esse caráter de um direito inerente ao ser humano. E no 11º slide, a cidadania como uma característica do Estado democrático de direito, aquelas modos de pensar o Estado liberal, Estado social, Estado democrático de direito. É um Estado que se preocupa com direitos de liberdade e de igualdade, se preocupa com a concretização desses direitos. E a autora do artigo, que foi a base aqui da nossa aula, trabalha com essa ideia. A cidadania seria uma marca do Estado democrático de direito. Depois na live, quem quiser me provoca aí que a gente conversa mais sobre isso. Aqui é só uma passagem. E o 3º ponto é muito interessante, a cidadania como um segundo nascimento. Muito interessante isso, né? Na condição humana da ação, do mundo político, de procurar as coisas, o bem comum, há uma herança imortal. Hannah Arendt trabalha com essa ideia. Por quê? Porque o que a gente deixa no nosso mover político persiste depois da nossa morte física. Então é um modo de pensar muito interessante. Muito interessante. Depois, na live, a gente pode conversar mais, com mais calma e tal, lendo mais. Gostaria muito que vocês lessem o conteúdo dos slides que eu vou deixar no grupo, para a gente bater um papão aí, pensar sobre isso. Não se esqueçam de ir no AVA, para fazer o exercício. Eu tenho um exercício lá, tá na atividade, não no fórum. Pessoal, grande abraço, valeu!